Vamos ler uma escritura? E o tempo eu sei o que é curto, o relógio está por ali, 6 horas e 40 minutos. Vamos tomar uma escritura. Vamos pegar o livro de Romanos. Romanos, capítulo 4 de Romanos. Vamos pegar aqui o verso 16, 17 e 18. É bom nós ler até o 20. Amém? Como está escrito, Romanos capítulo 4, a partir do verso 17. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nesta noite, meu Deus, nós estamos necessitados como de sempre. Principalmente eu, Senhor. Que o Senhor venha nesta noite, conforme a tua palavra, Senhor. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor se faça presente. Para nos ajudar a entender, Pai, a mensagem do Senhor. Se ainda estamos com entendimentos fechados, Senhor, que o Senhor nos abra os entendimentos. Se estamos ainda com o coração duro, que o Senhor quebre este coração duro. Se nós estamos sem visão, Pai, dai-nos daquele colírio que está no teu trono, Senhor. Colírio para que nós veja. Ó Deus maravilhoso. Eu te peço isso encarecidamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz a tua vontade como é de sempre, Pai. Amém. E amém. Que Deus continue abençoando a todos. Amém? As mensagens do irmão Brana, em minha opinião, ela é a maior pregação que temos nos últimos dias. Amém? A maior pregação que eu tenho, que você tem nos últimos dias, chama-se a mensagem do irmão Brana. Eu não sou um pregador, não. Acredito que não. Apenas eu repito as escrituras e a mensagem. Eu não quero me comprometer em fazer coisas ao qual possa transtornar a verdade de Deus. Eu prefiro me sentar junto com vocês e ser bem sincero. Não só aqui, como em todos os lugares. Amém? As escrituras e a mensagem falam mais alto do que eu ou qualquer um outro pastor, eu acredito, em todos os lugares. Nós temos uma mensagem muito conhecida, o patriarca Abraão. Ele pregou essa mensagem em 1964. Essa mensagem é uma das mensagens ao qual fala muito sobre Abraão. Fala muito sobre aquilo que necessitamos hoje também. Amém? Na primeira página, aqui pelo pelo parágrafo 5, Mombrana diz: e quando Deus espera que você fazer algo especial, Ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. Você tem
que chegar à obediência completa. E obedecer o que ele diz. Deus exige. Você não pode fazer isso de modo ou de forma diferente. E agora, ele sempre dá um exemplo, e esse foi o seu exemplo, de uma completa separação de toda a sua família, de todos os seus parentes e assim por diante, para andar com uma vida separada a Deus. Nós sabemos que Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu te mandar. Um homem, eu acredito, irmãos, isso aí não é uma coisa qualquer. Eu acredito que isso aí é um plano de Deus se cumprindo. Como eu acredito que Deus já sabia de todas as coisas, já conhecia quem era Abraão, antes de Abraão nascer naquela família, antes de estar naquela terra, ele já conhecia quem era Abraão, ele já sabia qual era o ofício de Abraão, ele já sabia o que Abraão ia fazer, mas ele tinha que começar a falar com Abraão no seu determinado tempo. Sai da tua parentela, do meio do teu povo, e vai para onde eu mandar você ir. Mas ele, quando ele faz isso, ele não deixa o homem vazio, ele vai com o homem. O homem nunca sai só. É engano pensar que o homem está sozinho, não. É Deus saindo ali ao lado do homem. Porque o homem só, ele não consegue fazer nada de bom. Jesus mesmo disse: sem mim nada vocês podem fazer. Não pode. Ninguém faz. Jesus falou abertamente isso. A gente, quando fazemos, é coisas erradas, mas para fazer bom só com Deus. Só com Jesus ao lado, só, como se diz, ainda não conhecendo a palavra. Mas quantas vezes nós, sem conhecer ainda a palavra de Deus, e Deus dava livramento a nós? Muito de nós é testemunha disso aqui. Quantas vezes por um segundo ou por menos de um minuto aí você escapou da morte? Por quê? Deus queria falar com você um dia, como ele falou com Abraão. Ele queria que você ouvisse a voz dele, assim como Abraão ouviu a voz dele. Ele quer que você siga assim como Abraão seguiu a ele. Bom, tem muitas coisas na caminhada do ser humano. Tem muitos obstáculos no caminho. Nós sabemos que para Abraão teve muitos obstáculos pelo meio da caminhada, não foi pouco, teve muitos. Nós, pela história de Abraão, conhecemos isto. Mas conhecemos que Deus era com Abraão. Amém? Seguindo essa mensagem. Aqui pelo parágrafo 8. O irmão Brana diz: sua semente, quer dizer, que a semente de Abraão deveria pensar a si mesmo, independente de quão irreal isso pareça. Quão inatural pareça para a mente natural. Entretanto, Deus não pode fazer uma promessa que ele não seja o suficiente para cumprir. Cremos nisso mesmo hoje. Toda semente verdadeira de Abraão crê nisso mesmo. Não importa a circunstância, quanto conhecimento acumulamos, quantas coisas têm acontecido, quão inatural seja para a mente humana, quão insensato seja, ao melhor, irmão Brana dizendo, para a mente natural não faz nem um pouco de diferença. Se Deus disse que é assim, assim é. E a semente de Abraão está firmada no assim diz o Senhor. Caso encerrado. Ora, essas palavras são seguras. Essas palavras que o irmão Branas pregou nessa mensagem, ela é um prego bem batido numa madeira bem firme. Ela é como uma casa construída na rocha. É só nós acompanhar a história, o chamado nosso. Como Jesus mesmo disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Se temos um chamado de Deus, não vamos ficar só com os chamados, vamos à caminhada com Deus. Amém? Vamos prosseguir firme neste caminho. Mas para nós prosseguir firme neste caminho, muitas coisas, irmão Brana diz, parece ser insensato, parece ser coisas contrárias, como a mente humana talvez se enfade com muitas coisas, porque a mente humana ela é fraca. Claro que é fraca. Como Jesus disse lá no livro de João 6,63, se não me foge bem a memória, que eu sou um pouco esquecido. Essas palavras que eu vos disse são espírito e vida, carne para nada aproveita. As palavras de Jesus, ela é que dá vida a nós. Quando ele disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, já me disse tudo. Não existe outra verdade, não existe outro caminho, não existe outra vida, é ele. E irmão Brana diz fortemente, afirmando para nós, ele é a palavra. E ele, que é a palavra, esteve falando para Abraão, e Abraão seguiu aquela palavra.
Claro que tem as provas difíceis que Abraão enfrentou, e muitos dizem, o teste de Abraão foi muito difícil e só Abraão podia suportar. Olha, Deus tratando com o homem, eu acredito que ele não é mais o homem, ele é Deus. Amém? Quando a irmã Brana chegou num país aí, e ali carregaram aqueles 6 carros, 7 carros, se não me engano, de esmoleta, de cadeira de roda, isso e aquilo. Aí disseram, dessa vez quem veio aqui não foi não alguém nisso aqui, foi Deus que veio aqui dessa vez. Amém? Se Deus está no homem, Deus está ali. Se Deus está em você, olha, se Deus se esconde na pele humana, se Deus está em você, então Deus está ali. Toca naquele que Deus está nele para ver o resultado. Não é? Jesus escondido através de pele humana, toca assim Abraão para ver o resultado. Você viu que a irmã de Abraão teve ainda uma leprinha, segundo a mensagem das Escrituras. Por quê? Porque ela feriu um pouquinho o profeta. Ela feriu um pouquinho a Deus. E Deus tinha um pouco de lepra em cima dela. Não deu muito não, mas deu para uma prova suficiente que não pode se tocar naqueles que é chamado por Deus. Irmão Brana muitas vezes chegou a dizer, olha, eu não sou responsável pelos que vêm aqui e criticam. Porque muitos têm chegado aqui bom e têm saído canceroso. Porque Deus estava ali. Deus estava tratando com o irmão Brana naqueles dias. E Deus, quando está tratando com uma pessoa, é uma coisa maravilhosa. Paulo é um dos exemplos de Deus. Paulo diz, naquelas aflições todas, Paulo diz, não mais eu, mas Cristo em mim. Amém? Mas vamos seguir aqui o espaço de Abraão, o espaço que o irmão Brana fala sobre essa mensagem. Vamos pegar mais aqui um parágrafo mais adiante um pouquinho. No parágrafo 19. A irmã Brana diz, toda semente de Abraão crê em Deus assim. Eles estão crendo em Deus. E sabemos que isso agradou tanto a Deus que foi isto o que ele disse. A tua semente possuirá as portas de seu inimigo. A tua semente possuirá as portas do seu inimigo. Repetindo 2 vezes. Lembre-se, isso foi o assim diz o Senhor. A semente de Abraão crê nisso. Se você for semente genuína de Abraão, a fé que Abraão tinha em Deus está em você. E você crê que aquilo que Deus disse, Deus cumpre a sua promessa. Amém? E ele disse agora, lembre-se, ele somente fez esta promessa a Abraão, depois de ter lhe dado um teste. A semente de Abraão, esse é o parágrafo 20. A semente de Abraão deve primeiro ser testada, para ver se realmente crê na palavra. Lembre-se, a única maneira de poder guardar a promessa de Deus, porque ele cria na promessa de Deus, e foi testado para ver se ele cria nela ou não. No parágrafo 21, nós somos levados a esse teste. A semente de Abraão hoje é levada a esse teste. Aceitaremos a palavra de Deus ou aceitaremos o que os homens dizem a respeito dela? Tomaremos o que alguma organização criou como credo e aceitamos isso? Ou tomaremos o que Deus disse? Se a palavra de Deus é verdade, nós cremos na palavra de Deus. Independente do que qualquer outra coisa seja, deixamos que a palavra de todo homem seja mentira e que a de Deus seja verdade. A verdadeira semente de Abraão, mas antes de você se tornar aquela verdadeira semente, você tem que passar pelo teste, como o próprio Abraão passou. Ele prometeu não somente a Abraão, mas que a semente dele possuiria as portas dos inimigos. Ó, que coisa. Parágrafo 23. É a mesma coisa com a semente dele. A promessa de Deus é o selo para os que são a semente de Abraão. A promessa é um selo.
testemunha assinalada, e quando cremos em toda promessa, toda palavra prometida, então o selo nos é dado para, por isso, confirmar a promessa. Veja, se nós sendo a semente de Abraão, nós passamos pelo teste para ver se vamos crer na Bíblia ou não. A Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é Deus. E então, depois você passou pelo teste para crer. Como alguns, 24, parágrafo 24, como alguns dizem que os dias dos milagres já passaram, se você aceitar isso, isto está contrário à palavra. Bom, foi naqueles dias, né, que disseram que o dia dos milagres havia passado. Mas, na minha opinião, talvez muitas pessoas hoje estão passando por problema, com enfermidade, com isso, outras coisas, e não estão conhecendo bem aonde deve bater. Que porta deve bater? Jesus mesmo disse, eu sou a porta. Aquele que vem a mim de modo nenhum que eu lanço fora. Eu sou a porta. Aqueles que entrar por mim encontram a pastagem. Ele afirma uma coisa bem segura. As minhas ovelhas, ela ouve a minha voz e de modo nenhum ela segue a estranho. Amém? Ela não vai seguir a José de Lima, não vai seguir a pastor José, não vai seguir a homem nenhum na terra. Ela vai seguir ao Senhor Jesus, porque ele diz que ela ouve a minha voz. Agora, se eu repito a palavra de Deus, então é suficiente eu fazer isso. Quando eu estou pregando para os outros, eu estou pregando para mim mesmo. Ou quando eu estou falando para os outros, eu estou falando para mim mesmo também. Eu saio bem edificado quando eu estou falando para os outros, porque o que eu estou falando para lá, ela está vindo para mim ao mesmo tempo. Eu tive problema há tempos passados, desafio há tempos passados. Eu não sabia nem como crer. Eu não tinha essas mensagens nas mãos. E tinha unicamente a escritura e a inspiração de Deus para ver um pouco. Mas faltava me ver essas mensagens. Eu ouvia falar sobre cura, eu ouvia falar sobre fé. Mas aquilo para me encaixar, eu achava difícil aquilo me encaixar. Como isso funciona? Como funciona uma cura? Como funciona a fé? Falar é fácil. Falar de fé, falar fé é fácil. Agora, como isso funciona? A pessoa entender que a fé está agindo. Precisa um teste. Como a Bruna falou. Vocês ouviram. Amém? Precisa um teste. Esse teste é o que leva as pessoas a crerem. E naqueles dias passados havia um pregador na região. Eu pregava o evangelho conforme o pouco de luz que Deus me dava. Eu batizava as pessoas em nome de Jesus. A gente tinha ceia sem pão asmo. Ou melhor, sem asmo, né? Sem fermento. E tinha o lava-pés, e tinha muitas coisas, as mulheres não pregavam, e tinha muitas coisas que o profeta tinha, e a gente não sabia como aquilo se integrava melhor, se enquadrava melhor, a saber de uma realidade por completo. E chega nessas mensagens, aí junta tudinho, e as coisas vai tudo para um canto só. Volta tudo para Jesus Cristo. Volta tudo para a fé na palavra de Deus. E naquele tempo tinha um pastor de idade, ele tinha mais seus 85 anos, 84 anos, e aquele pastor, ele teve doente nesse período em que nós conversávamos. Ele e a velha dele. Eu sempre ia lá no templo conversar com ele, que ele passava a semana toda lá no templo. Encostava-se lá numa segunda parte do templo e aí chegava lá, a gente começava a conversar. Aí um dia ele estava lá, eu estava também, a esposa dele estava, aí ele disse, velha, eu estava aqui conversando mais Lima, e dizendo que eu estou com essa idade, e que eu não viveria mais 2 anos. E Lima disse que eu ainda vivo em 6 anos. E a gente conversava por ali e entramos em assunto da fé. Eu com pouca experiência no assunto da fé, esse pastor ele tinha um neto que era doutor em Vitória. Ou estava estudando, ou se formando para doutor, ou estava estagiando, era uma coisa assim. Naquele período eu estava conversando na casa desse pastor e estava lá o rapaz, o neto dele, que era o médico, e o pastor foi logo tocando fogo na coisa. Porque eu havia dito para o pastor, digo, olha, se me atacar uma dor, eu vou procurar resolver na base da oração. Eu não vou procurar o médico. Aí ele pegou essa palavra e soltou na frente do médico, que é o neto dele. Aí o médico me jurou. Se eu quero pegar ele no dia do meu plantão, assim, quando ele chegar com a dor, não sei nem que tipo de dor ele falou. Para mim, hoje é que eu entendo que ele não me desafiou, ele desafiou a Deus.
E um dia minha nora teve um filho, com 15 dias a minha nora adoeceu. E lá tinha um sargento lá perto de casa, e o sargento lá, muito, como se diz, amigo, né? E estava visitando lá uma parente dele, cunhada. Eu estava 2 quilômetros distante de casa, minha esposa ligou para mim e disse, olha, vim embora com o carro, vim embora apanhar que Eliane está bem mal. Aí eles já vinham com ela, botaram dentro do carro, aí eu corri para o hospital. Ainda pensei assim em orar alguma coisa, mas não me veio nem expressão para orar. Toquei para o hospital. Chegou no hospital, pegou o plantão desse médico. E chega lá e começa a bombeia para lá e bombeia para cá, aperta as bombas e bate, machuca, e para um lado e para outro. Minha esposa não aguentou, está na frente da porta e saiu. Eu fiquei na frente da porta. Portinha lá do consultório, onde ela estava sendo atendida. E bota num balão e traz isso, traz aquilo outro. Aí ela tornou funcionar o coração dela. Aí ela aliviou um pouquinho. Aí passou mais ou menos média, acredito que, não sei se 1 minuto é muito para isso aí. Aí voltou novamente as pancadas cardíacas desaparecer. Ele tentou, forçou para um lado, para outro, forçou, tal, aperta, machuca e puxa para um canto, bota a respiração de coisa de oxigênio. E não teve nada de resposta mais. Ele balançou a cabeça, suado, olhou assim, passou de cabeça baixa por mim, eu aqui na porta. Afastei um pouco, ele passou, ele entrou na sala dele, cabeça baixa. Aí eu fiquei olhando para ele, ele levantou a cabeça, ele tem uns olhos meio graúdos. Olhou assim para mim, disse, doutor, quando Deus não quer, não existe doutor que dê jeito. Aí só foi isso que eu disse. Aí passou aí uns dias e uma enfermeira que estava lá disse, eu nunca vi esse médico se esforçar tanto por uma pessoa. Como ele chegar até a suar a camisa assim, a suor na camisa assim. Aí ele disse para a enfermeira que era um caso especial. Mas você sabe qual era o caso especial? Ele queria me dizer, agora não traga para o médico não. Não traga para o doutor, não. Ele ia me dar esse desabafo. Irmãos, Deus trata com uma pessoa e leva pessoas a testes. Certo dia, me atacou uma dor aqui de lado. E a dor foi muito forte. Essa dor dos rins. E essa dor foi numa segunda-feira. Eu fui trabalhar, não consegui. Daí por diante, e voltei para cá. E terça-feira eu fui trabalhar, não consegui, e voltei, e eu disse a Bina, vamos orar, Bina, continua orando, vamos orar. Aí começamos a orar, e orando, e a dor cada vez apertava mais, parecia um alicate de pressão. De segunda, terça, quarta, quinta, não saía nada, nem urinava, nem nada. Tudo trancado. Dor. Aí tinha um vizinho lá. O vizinho disse, vamos levar ele a pulso. Eu disse, vocês me levaram, o culpado é vocês. Aí quando foi na sexta-feira, eu tive a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. E a honra não ficou para os médicos, ficou para Jesus. Amém? Porque eu tenho que aprender a crer. Eu não vou aprender a crer vendo você crendo, não. É eu que tenho que aprender a crer. É eu que tenho que passar pelos testes. Você, quando chegar no seu dia do teste, ou se já chegou, você sabe ter uma resposta. Porque se a gente for aprender só nos testes dos outros, vamos contrário à mensagem do profeta. O profeta disse, é você que tem que passar por um teste. Amém? Então eu continuo ainda nesse teste, cada vez crendo mais ainda. Vamos pegar mais mensagem aqui do profeta? Essa mensagem que nos leva a crer na palavra de Deus. No parágrafo 21, parágrafo 23, e a mesma coisa com a semente de Abraão. A promessa de Deus é o selo para os que são da semente de Abraão. A promessa é um selo, uma testemunha assinalada. E quando cremos em toda a palavra, e como cremos em toda palavra prometida, não só é uma só não, é toda a palavra de Deus. Jesus afirmou isso. Nem só de pão vive o homem, mas vive de toda a palavra de Deus. Amém? Muitas pessoas às vezes se agarram só numa coisinha só, se agarra ali e fica só no canto só não, mas temos que se agarrar em tudo quanto é de Deus. Segundo a mensagem do irmão Brana, é assim. Segundo as Escrituras, é assim. É caso individual, é você e Deus, é eu e Deus.
Muitas pessoas, às vezes, podem até ter uma noção um pouco mais diferente e achar que está tudo bem. Eu não digo nada sobre isso, mas de acordo com a mensagem do irmão Brana, temos que afirmar isso dentro dos nossos corações. Amém? Sendo a semente de Abraão, nós passamos pelo teste para ver se vamos crer na Bíblia ou não. Vamos mais para frente. Toda essa mensagem aqui ela é rica. Mas em primeiro lugar, se houver dúvida em sua mente, não faça isso, de modo algum. Até para chegar na fila de oração. Naqueles dias, está a irmã Brana pregando para um povo, tinha ali um culto de orar pelo povo, o irmão Brana afirma sobre esse ensinamento. Em primeiro lugar, se houver dúvida em sua mente, não faça isso. De modo algum, não venha à fila de oração se houver dúvida na sua mente. Não venha. A menos que você creia mesmo, enfaticamente, que não haja uma oscilação em sua mente. De modo nenhum. Mas que você vai ser curado. Então você sairá uma pessoa sã desta plataforma. Isso mesmo. Quando de jeito nenhum houver dúvida em sua mente, é necessário você crer em Deus. Não fazer que crer. Realmente crer. Ora, tem muita gente, claro que se faz. Tem gente que se faz de chamado, que teve um chamado de Deus, faz que fala em língua, faz que tem fé, faz que tem isso. Isso é tudo personificação. Tem que passar por um teste. Você falar de uma coisa que você não possa provar, Jesus certo dia deu uma prova. Estava Jesus, não me lembro bem, eu sou um pouco esquecido, tinha lá um homem enfermo. E se não me engano, parecia ser um dia de sábado. E Jesus disse para aquele homem no meio da multidão, os teus pecados estão perdoados. O pessoal olharam para Jesus com cara de blasfêmia. Dizendo, dizer que pecado é perdoado, isso aí é uma coisa que a gente não está vendo. Jesus leu a mente deles e viu que ele estava pensando isso. E Jesus disse, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado, qual é mais fácil? Qual é mais difícil? É dizer, ou mais fácil, né? Qual é mais fácil? Dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer o paralítico, levanta-te e anda? Irmão Pedro, qual é o mais fácil dizer? É para o paralítico dizer, teus pecados estão perdoados. Ou dizer, levanta-te e anda. Claro que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados. É ou não é? É a mesma coisa do irmão Isaías olhar para mim e dizer, irmãos, vá para casa que a bênção é sua. É ou não é? Não é fácil dizer isso? Agora, se eu estiver numa cadeira de roda e ele chegar, levante-se, que a bênção agora é sua. Pode levantar daí da cadeira aí, todo mundo vai ver. Eu levantando da cadeira de roda, porque ele disse, levante-se, e todo mundo ali viu, e creram. Amém? Então tem que haver teste. Nós ou somos semente de Abraão, ou não somos semente de Abraão. Nós sabemos que o filho prometido de Abraão, Isaac, ao qual a linhagem dos gentios só entra para o Isaac. Segunda mensagem do irmão Brana. É pela fé. Amém? A fé vem do pai, vem de Abraão. Então temos que ter aquela fé viva. Não é aquela fé de personificação. Agora eu tenho fé. Tem? Tem. Então vamos ao teste, né? Dizer que tem fé é fácil demais. Acaba de dizer assim, olha, não ande depois das 8 horas da noite, porque tem muitos ladrões por aí pela rua. Eu tenho medo de ladrão. Aí quando vai numa esquina, às vezes vem até um bêbado querendo acender um fósforo. Espera aí, ele corre com medo de um bêbado que queria acender o cigarro dele. E não tem medo de ladrão. Mais fácil falar. Vamos a um teste que vê a resposta. Amém? O teste não se faz um teste por aparência. O teste é uma verdade. Cada um tem que passar por esse teste. Quem não passou, se é semente de Abraão, vai passar por esse teste. Como eu não sei. Que tipo eu não sei.
Se é na saúde, se é em algo, não sei. Mas tem que passar por esse teste. Segundo a mensagem do irmão Branham. Nós estamos ensinados só para falar o que o irmão Branham disse que falássemos. Fale só o que o profeta falou. Nós não podemos aumentar isso, é só o que o profeta disse. E é só essa não adianta nem aumentar nada, é só esse teste mesmo. Para ser confirmado a fé de Abraão. As jovens, as mães, os pais, tem que passar por esse teste. Não adianta dizer, eu sou filho do pastor, eu sou casada com o pastor, casada com o filho do pastor. Tem nada a ver com isso. Você pode. Se você tem que passar por um teste, segundo o irmão Branham diz que é você e Deus. Unicamente você e Deus nessa caminhada. Por isso que você tem que deixar pai, mãe, tudo e seguir esse teste. Não é que você vai abandonar seu pai e sua mãe, não, de jeito nenhum. Jesus disse, aquele que ama seu pai, sua mãe, sua fazenda, mais do que a mim, não é digno de mim. Teve um homem rico, vocês sabem que ele não passou no teste. Ele era guardador dos mandamentos. Vocês sabem a história, a passagem. O homem era guardador do mandamento, como Jesus disse para eles. Eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Muito bom. É ou não é? Mas na hora do teste, vendo que você tem, dê aos pobres, siga-me. Aquilo ali travou. Ele não conseguiu passar nesse teste. Com Jesus é assim. Certo dia está Jesus e passando, vai caminhando e a Escritura diz que um homem disse, Senhor, eu quero te seguir. Jesus e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Estou logo um pé no freio lá. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa raposa tem coves, as aves dos céus têm um ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí já passa por outro e o pai do outro tinha morrido. Ei, vem e segue-me. Senhor, deixa enterrar logo. Meu pai disse, não, deixa que os mortos enterram os mortos. Vem e segue-me. Jesus é assim. Amém? Apóstolo Paulo tinha sabedoria o suficiente para tapar a boca de muitas pessoas. Dentro do judaísmo. Tinha leitura o suficiente. Foi tão provável que ele tinha leitura quando ele estava lá dando um testemunho sobre Jesus Cristo. Levantou-se lá um homem, um cidadão da de poder. Não sei se foi Festo. Foi Festo, sei lá, que disse. Saulo, tu deliras com tantas das letras. Mas Paulo dá o seu testemunho dizendo, tudo quanto eu aprendi no judaísmo eu considerei como esterco. Eu não vim a vocês com sabedoria humana, não. Eu vim a vocês no poder da palavra de Deus. Vim por revelação. E reconheço que eu vos ensino é mandamento do Senhor. Mas quem era que cria nisso naqueles dias? Só a semente de Abraão que estivesse passando por ali. Unicamente aquela semente era que ia dar ouvido a umas palavras tão duras como essas. E claro que o irmão Branham ensina por várias mensagens que os filhos de Deus, ele não pode ser planta híbrida, ele tem que ser planta de teste, o sol é quente, o sol bate na planta, a planta de teste é essa planta que está lá dentro do mato, plantada na terra firme. Não é uma planta que todo dia chega um irrigadorzinho, joga lá uma aguinha em cima dela, no dia que não joga água, no outro dia ela está triste. Não, é a planta resistente. Ele diz que os filhos de Deus, ele tem a sua pontuação como aquelas plantas, que ela recebe o sol, recebe a chuva, e não se importa, ninguém vai irrigar, ninguém vai mimar ela ali não. Mas ela está lá, recebendo tudo que vem de cima. E nós não podemos ser um tipo crente carro de mão. Nós temos que ser primeiro ter um chamado de Deus. Segundo, ir a Cristo. Quando chega lá, o irmão Branham diz, se você pensa que eu estou chamando você para a minha igreja, de jeito nenhum. Se você diz que é do Tabernáculo Branham, você não está dizendo nada. Agora, se você nasceu de novo, aí a coisa muda. Aí é onde você vai passar pelos testes. Porque você nascendo de novo, você agora vai mostrar para o mundo que você é o sal da terra. Que você é a luz deste mundo.
E a luz verdadeira é a grande luz. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E não se pode acender uma luz e colocar em lugar escondido. Tem que ser no velador para dar luz para todo. É um teste. Tem que todos saber a sua vida. E mais, Jesus afirma com outras palavras dizendo, não pode de modo algum, não pode. Uma planta boa dá um fruto má. E nenhuma planta má dá um fruto bom. É uma linhagem. A linhagem de Abraão é uma semente pura. O inimigo vai querer enfrentar a linhagem de Abraão. Mas aonde é que ele vai vencer? Que o irmão Brana diz que Deus deu aos filhos a chave do inimigo para fazer o que quer com ele. Tranca e daí por diante o que quer fazer faz. Nós temos a chave na nossa mão. O irmão Brana diz na mensagem. Amém? Então não temos que ter medo a nada. O irmão Brana diz, o diabo, se ele puder colocar medo em vocês, ele coloca medo em vocês. E se ele colocar medo em vocês, aí vocês não tem como, é difícil. Aí por isso que o irmão Brana diz, não tenha medo. Ora, se você é um nascido de novo, você vai ter medo de quê nessa vida? Vai ter medo de viajar no avião? Com medo dele que ele caia lá de cima? Por que você vai ter medo se você é uma semente de Abraão? Você não vai ter medo de jeito nenhum. Você vai ter medo de andar no navio porque ele vai afundar, pensando que ele vai afundar? Ora, se você é uma semente de Abraão, você está mais seguro do que todo mundo na terra. Toda semente de Abraão está segura, está firme. Amém? A nossa vida não está nas nossas mãos, ela está na mão de Deus. A nossa casa não está segura na mão dos vigias. Os vigias podem dormir e cambalearem. Mas Deus disse, usando a boca do salmista, se Deus não guardar a cidade, em vão as sentinelas estão vigiando. Em vão elas estão vigiando. Então a semente de Abraão crê nisso. Quando você lê o salmo a respeito de você acordar e se deitar e ver que você ali ora firmemente a Deus, e se você ora firmemente a Deus, diz, Senhor, eu vou me deitar e vou me levantar em paz. O Senhor é quem guarda a minha casa. E pode dormir, roncar à vontade. Mas durma mesmo. Pode estar cheio de latrocínio. Deus acampa um anjo ao redor do que o temem. Ele cumpre a sua palavra. A semente de Abraão crê nisso. Mas qual é o homem que pode acrescentar um côvado à sua altura? 1 metro, 65 centímetros, 66 centímetros é um côvado, sei lá, por aí. Qual é o homem que pode botar um peso em cima da sua altura com 66 centímetros, encaixar lá para cima? Ele não tem mão para isso. Mas para Deus, tudo é possível. E para os que creem em Deus, tudo é possível também. Está na palavra de Deus. Não tem como duvidar. É uma coisa certa. Por que eu vou duvidar de Deus, aonde Ele é a verdade? Aonde o irmão Brana fala, segundo as mensagens, tem muitas mensagens, talvez você já tenha lido todas essas, tudo que eu estou falando aqui para vocês, é coisa que vocês já leram isso aí. Mas apenas eu estou somente mostrando que não tem outro caminho, é esse mesmo. Esse é o único caminho. O caminho, o irmão Brana foi traçado a caminhar e juntar a noiva. Ele disse, enquanto o último eleito ali não for junto, não estiver junto, não está completo o corpo de Cristo ainda. Mas quando aquele último eleito, ele trata como o último peixe em algum lugar, o último eleito em outra parte, quando aquele último eleito for pescado, for trazer a este companheirismo, ele diz, não vai ter mais uma extra e não vai faltar uma para a quantidade normal. Ali está o corpo completo de Cristo. Amém? E nós sabemos que estamos na era mais negra que, segundo a mensagem, não é por causa de ensinamento de alguns pastores, não. É a segunda mensagem que o irmão Brana prega. Foi o único que eu vi a falar abertamente. A era mais negra que nós temos é essa que nós estamos vivendo. A era de Laodiceia. A mais escura, mais incrédula é essa era. Mas a noiva vai ter tudo completinho. A noiva vai ter a sua fé perfeita para o arrebatamento, irmão Brana disse. Se você, tem algumas mensagens, não sei qual é. Mas ele diz que a noiva vai conseguir esta fé, que é a fé do arrebatamento.
Em outra mensagem, irmão Branham diz, quando a noiva souber o que ela tem, aí se dará o rapto. Amém? Quer dizer, a noiva vai ser revelado isso aí. Ainda se não foi revelado tudo, mas vai ser revelado. A palavra falada vai ser revelada. A noiva. A palavra diz assim, fale a palavra e falou a palavra. Já está acontecendo em alguns lugares como testemunho disso aí. Por quê? Porque há uma semente para crer nisso aí. O Branda diz que essa mensagem ela veio para abrir os olhos de um e cegar outros. Eu creio que é assim. Há muitos pregadores, há muitas igrejas grandes, há muitos isso e muito mais aquilo, e havendo mais e mais e mais, e todo mundo achando que está tudo bem. Aonde nós, pelos olhos espirituais, só estamos vendo bem em um lugar. E esse lugar é no assim diz o Senhor. Fora desse lugar não tem segurança. Então não adianta pregar. Só basta repetir. O Bruno pede, não interpreta as escrituras, apenas repita as escrituras e creia. Amém? É só isso, não tem que dizer, Jesus Cristo ali foi humilde, deu uma pontuação de humilde quando foi para lavar os pés uns aos outros, e temos só que ser humilde daí por diante. Não, ele disse, eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, faça vós também. A semente de Abraão crê. E crê sem dificuldade. Você já viu isso? Ela crê com todo prazer. Sem sombra de dúvida. Ela vê o batismo do Senhor Jesus Cristo assim. Ela diz, eu não tenho dúvida nenhuma disso aqui. Está corretíssimo. Aqui está o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse nome, Senhor Jesus Cristo. Não entendia bem, mas depois da mensagem do profeta entendi melhor ainda. Não tem dúvida. Amém? Deus é quem trata com o seu povo. E Jesus diz, qual é o filho que pede um pão e o pai vai levar o quê? Uma serpente para ele? Uma coisa assim, ou pede... É uma coisa assim. Ora, se nós estamos tratando, pedindo a Deus, Senhor, não me deixe eu me enganar com o mundo, não me deixe ser levado nessas correntezas que o Espírito Santo não é o guia. Não me deixe entrar por esse caminho. Ora, a pessoa está pedindo ali. Amém? Mas está pedindo como uma forma viva de fé. Um teste de fé. Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui para frente, ou eu vou pegar outra mensagem? Não, por aqui pela frente ainda. Parágrafo 71. Vamos pegar esse parágrafo 67 primeiro. Se você não pode suportar esse teste da palavra, então se você duvida dela, um pouco suspeito dela, você mal consegue recebê-la. Tem uma coisa ou outra que você não consegue crer nela. Então não venha à fila de oração novamente. Eu não chegaria nem perto, irmão Luna disse, do altar, até conseguir bastante graça para receber. Deixa essa mensagem aqui de lado por causa do horário. Tem aqui 4 mensagens. O parágrafo 241 da mensagem, e de dizer a meus discípulos, está na página 30. O irmão Brana diz assim, e ao poder de Cristo ressurreto, isso foi numa parte da manhã, esta manhã, bem aqui neste edifício, para salvar cada pecador, para encher com o Espírito Santo e para curar cada enfermidade que há no mundo. Se você apenas souber o fio correto que guia a isto, é o amor e a fé. Este é o fio correto. Entre nele, viaje uma vez e veja se não é a fé, o amor, o fio correto. Você sabia que toda semente de Abraão, os seus corações vão ser todos transformados? Aquele que não aprendia a amar, irão aprender a amar. Mas não é amar só os bons, não, é amar até o inimigo. Aonde Jesus disse, teu inimigo está com fome, dá de comer. Usando a boca do apóstolo Paulo, está com sede, dá de beber. O inimigo, não é o amigo não. Não é irmão Pedro chegar lá em casa não, é o cara que falou de mim. É o cara que me tomou um objeto, me enganou, me comprou e não pagou. E chegar com fome, com todo prazer. Bora almoçar. Está com fome? Quer água? Isso não é uma aparência não. Tem que ser uma realidade, porque Deus conhece a realidade. E conhece quando o homem está fingindo também.
para se fazer de bonzinho, Deus sabe disso. Quem são e quem não são. E Jesus disse, ore por aquele que vos persegue e faça o bem àquele que vos maltrata, ou vice-versa, para que vós possa ser chamado filho de vosso Pai que está no céu. É um teste também. Jesus disse, se vocês saudar unicamente aos bons, aos vossos irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Né? Saudar. Saudações são muitas. É um bom dia, é uma saudação. Shalom é uma saudação. Quer dizer, pai. Irmão Brando diz que bom dia é paz também. Quando você passa por perto de um ladrão, bom dia. É um ladrão, mas você tem que tratar ele como um bom dia. E você sabe que ele é um ladrão. Bom dia, cidadão. Pode chamar de cidadão. Pode tratar bem. Mas faça com um bom coração. E você sabe que ele é um ladrão. Mas trate bem. Não, só vou dar um bom dia a uma pessoa que seja ilustre. Bom dia, irmão Isaías. Bom dia, irmão Pedro. Bom dia, irmão. Não é assim. Jesus disse, o que é que vocês estão fazendo demais? Se vocês amar unicamente o que vos amam, o que é que vocês estão fazendo demais? O publicano, o gentil publicano faz isso aí. Amar os que vos amam é amar aquele que não ama. Isso é um teste também. Só basta um irmão falar do outro um tantinho assim. Aí uns dizem, eu não vou com a cara daquele irmão. Mas irmão, só que ele falou só um pouquinho. Deixa ele falar mais. Ora por ele. E irmão Brando diz, você está errado quando você vem à ceia e participa dessa ceia, mas antes você estava pelo telefone falando do seu irmão. Plá. Diga coisa boa dele, você só sabe falar coisa ruim. Vocês estão errados fazendo isto. Você não pode tomar ceia. Quantos irmãos tem lá piado o outro e chega lá na ceia do Senhor e a ceia. E o apóstolo Paulo diz, aí está muito fraco, muitos que dormem, muito fraco, muitos que já morreram. Porque não estão sabendo discernir. Este é o pão. Cristo é o pão da vida. Aquela ceia representa aquele pão da vida. E nós não podemos estar inchados comendo aquele pão da vida, se alimentando dele. Nós temos que estar asmo também. E irmão Bruno, em outra mensagem, diz, está errado quando todos da ceia, quando todo membro da igreja vem e participa da ceia, está errado. Quem disse foi o irmão Bruno, está na mensagem. Porque um tem problema, sabe que todo mundo tem problema, sabe que tem problema e outro tem problema e daí por diante, mas não se reconciliou. E Jesus diz, olha, não adianta você trazer sua oferta se você tem um problema com seu irmão. Primeiro você se reconcilie com ele, depois ofereça a sua oferta. Uma oferta, não é nem a ceia, não, é uma oferta. Então temos que saber por qual é o caminho. Você tem que sair de casa com um coração bom para com todos. Seja irmão, seja incrédulo, seja da Assembleia, seja da Batista, seja quem for. Temos que ter uma paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A semente de Abraão recebe isso. Elas reconhecem a voz de Deus. Claro que reconhece. Deus tratando com ela, claro que ela reconhece. Essa mensagem... Não sei nem se li, mas eu estou tão esquecido que não sei se li a mensagem. Li. Li não? Li, o amor e a fé. Muito bem. Vou pegar essa outra mensagem aqui, para ir encerrando por causa dos horários ali. Temos mais o quê? Mais alguns 3 minutos, 4, 5. Parágrafo, a mensagem é ouvir, mas agora veja o parágrafo 71, 72 e 75. 71 diz assim, é pequeno parágrafo. Então, logo que você chega a estes lugares e sabe que isto lhes tem sido revelado através da palavra de Deus, através da revelação, através da palavra que Deus requer que você faça, então você tem fé. Fé genuína. Agora, exatamente como Abraão, quando ele tinha 90 anos de idade, eu creio que em Gênesis 17, irmã Branda diz, que Deus apareceu a este velho homem, agora... Com 90 anos de idade, quando ele tinha quase 100 anos de idade, e que estava esperando naquela promessa. Por todos estes anos, ele apareceu para ele no nome de El Shaddai, aquele que tem seio. E que encorajamento era isto. Mesmo a promessa não sendo cumprida, então, mas Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o que dá força.
o Deus que tem seio. Agora, esta é a maneira de que cada crente, não importa como o câncer está em você, quanto tempo você está sentado numa cadeira de rodas, quaisquer destas coisas, se você pudesse simplesmente agarrar aquela revelação de Deus, então esteja satisfeito, sabendo que isto vai acontecer. Porque a fé espera pacientemente pela promessa. Amém? A fé. Aquela mesma fé que Deus colocou em Abraão, ela tem que correr através de todo membro da igreja de Cristo. Todo o corpo de Cristo, aquela fé tem que correr, pegando membro por membro. Irmão Bruno diz, Deus pegou um pouco naqueles dias vamos dizer, de Noé, pegou um pouco nos dias de... Aí vai dizendo, nos dias de Jesus, nos dias... Vai passando nos dias de Lutero, nos dias de Wesley, nos dias que a chuva pentecostal chegou e agora também na era do entardecer, da luz do entardecer. Ele sempre sai pegando, aquela semente vai recebendo aquele fortalecimento. Aí hoje eu estava lendo uma mensagem, e o irmão Brana fala sobre Lutero, sobre Wesley, sobre o avivamento pentecostal, que aconteceu na rua Azusa. E fala sobre, eu acredito que falou sobre ele também. Ele disse, todas as vezes que Deus toma um homem, por exemplo, tomou Lutero. No momento em que Lutero estava vivo, a mensagem estava segura, estava agindo dentro da verdade. Quando Lutero morreu, aí veio a igreja, seguiu de qualquer jeito lá para frente, se deu no que deu. No dia de Wesley foi a mesma coisa, o Wesley, ele segurava aquela verdade. Quando Wesley morreu, a igreja começou a perder-se e saiu perdendo tudo por ali afora. Os pentecostais, no dia daquela unção, o próprio Espírito Santo, os pentecostais recebendo aquela mensagem, recebendo aquilo tudinho certinho, mas quando se organizaram, o irmão Brando disse que eles morreram. Veja, os pentecostais morreram, porque se organizaram. Aí veio agora o irmão Brando, recebeu a palavra. Irmão Brando dizia, nada chegará a esse púlpito aqui que volte da mesma maneira. E não voltava da mesma maneira, não. Por isso que ele explicava às pessoas como deveria chegar numa fila de oração. Se você não tem fé suficiente, não vem aqui que você vai ser reprovado no teste. E também o irmão Bruno dizia, se alguém vem aqui para criticar, eu não me responsabilizo, porque tem chegado muito aqui que é sem o câncer, e só porque criticou, volta para casa canceroso. Isso eu não me responsabilizo do que aconteça com você, porque Deus está tratando aqui, Deus está aqui, Jesus está aqui. Amém? E Jesus cumpre sua palavra, onde está 2 ou 3 reunidos no seu nome, eu estou ali. E ele está mesmo. Então, para isso, irmãos, temos que crer, precisamos de crer, precisamos de passar por um teste, precisamos ser uma prova viva. Como o irmão Brana diz que é, como assim diz o Senhor, assim será. Sem sombra de dúvida. Não se dá jeito. Não tem arrumadinho. E outra mais. Quando o irmão Brana fala a respeito dos escolhidos, como está escrito no livro de Mateus, ele afirma fortemente como está escrito. De modo nenhum, um escolhido, ele é enganado. Por que não é enganado? Porque Deus prometeu na sua palavra, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não são enganados. A noiva são os escolhidos de Deus para esse quadro da noiva. Outra coisa, que ninguém troca essa posição. Aquele que teve seu nome escrito no livro antes da fundação do mundo, ele vem a esta terra, ele recebe a palavra, ele se fortifica com a palavra, ele é tomado daqui dessa terra, porque seu nome está lá antes da fundação do mundo, e Deus já viu aquelas pessoas onde elas estão. Nós não sabemos onde elas estão. Irmão Brana não sabia onde elas estavam. Irmão Brana, naqueles dias de 1954, se não me foge a memória, ou 60 aproximadamente aí, ele acharia que o último peixe já tinha entrado naqueles dias. O último eleito já tinha entrado naqueles dias. Só um pensamento que veio a ele. E ele, Senhor, eu tenho filhos ainda que... Mas foi um pensamento tão forte. Mas sabe,
Em 65 ele pregou, dizendo, olha, tem sangue no propiciatório. Amém? Então, se tem sangue no propiciatório, é porque ainda falta o sangue ainda tirar as manchas de muitos que ainda estão para chegar. E eu tenho como sinal, crendo na palavra de Deus, que enquanto aquela gravação, a voz de Deus estiver agindo, mandando mensagem para todos os países, é porque a mão de Deus está sobre ela. E ela não vai fechar enquanto a mão de Deus estiver sobre ela. Ela encontra seu patrocínio, ela não se quebra. Feito o irmão lá da Voz de Deus aqui de São Paulo deu testemunho. Se aquela máquina é só uma máquina que trabalha 24 horas, e como o irmão não sei como é que ele teve em Carpina. Esqueci até o nome dele. Aí nós sabemos que ali está a mão de Deus. Quanto àquela, irmão Branham disse, deixando outros sinais para que a noiva creia, para que a noiva tenha como sinal, enquanto essas portas do tabernáculo ainda não chegar aquela ordem dizendo fecha, é porque ainda tem espaço aberto ainda. Mas ele diz, um dia chegará uma ordem, vocês vão encontrar uma placa nessa igreja, está fechado. Nós estamos sabendo que o homem de branco está passeando dentro do Brasil, passeou dentro do Brasil, está fazendo a paz mundial, pegando os jovens, fazendo a paz mundial, conquistando os evangélicos. Não sei se vocês pegaram aí alguma reportagem, mas eu não peguei diretamente, mas peguei indiretamente, alguém me falou. E chegou até a dizer que a Igreja Católica chegou a ter seus problemas e que as igrejas evangélicas, elas têm muito mais carinho para com o povo, muito mais amor, e daí por aí assim o caminho. Mas é um negócio para fazer uma paz mundial mesmo. Mas nós sabemos disso, que a promessa dada aos filhos, tinha que ter um profeta para revelar isso. O irmão Branham fala bem claro essas coisas. Que vai esse concílio mundial, quando ele fechar mesmo esse concílio, desse poder religioso, com esse poder estatal, claro que vai dar um fechamento mesmo. E nós sabemos que a Trindade aí é quem prospera para esse concílio fechar o quadro com a força do país. Aí é onde vai chegar a hora do teste mais uma vez. Para muitos que é do tabernáculo. O que é que vão fazer? Quem tem seus prédios muito bonitos, gastou muitos dólares, reais, né, que fez a sua... E ali vê fechado, é mais um teste. E irmã Branda diz que servirá de armazém para o governo. Claro que eles vão agir assim. Mas nós sabemos que o caminho certo é esse caminho que Deus colocou um profeta. Esse que viu como assim diz o Senhor. Por exemplo, está lá, Los Angeles não fundou ainda. Mas os eleitos sabem que Los Angeles vai fundar dentro das águas. Tem certeza absoluta que Los Angeles vai ser inundado. A qualquer momento isso se dará uma resposta. A irmã Brana viu isso numa visão. A irmã Brana não viu José, não viu o Billy Paul sendo jovem, não. Ele fez um cálculo. E muitas coisas, a irmã Brana diz, nós como homens somos apressados, mas Deus não tem pressa. A irmã Brana tem uma mensagem que diz assim, nós, seres humanos, somos apressados. Mas Deus não tem pressa porque o relógio de Deus está batendo cada clique certinho. Certinho, certinho. Não atrasa e nem adianta. Amém? Vocês creem que ele adianta? De jeito nenhum. Atrasa, irmão Pedro? De jeito nenhum. Quem é eleito naquele quadro que Deus já viu, está seguro ou não está? Ora, quem vê mais é Deus, é o homem, é Deus. E Deus que vê o futuro, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E do princípio ele fala do fim das coisas. Então esse é Deus. Esse é o Deus em quem devemos confiar. Esse é o Deus que nós devemos adorar de corpo, alma e espírito. Esse é o Deus que não adianta a gente fazer arrumadinho de jeito nenhum, que ele não aceita. Nadinha de arrumadinho. Não, eu vou fazer uma festinha para ver se ajunta mais gente para Jesus Cristo. Você pode arrumar problema, porque para arrumar gente, irmão Bruna disse, não leve o homem a Deus, leve Deus ao homem. Deus é a palavra.
Saia com a palavra aí, diga, olha, temos um profeta para essa era, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, temos que a igreja com o lava-pés ordenada por Jesus. Deixe 1 milhão rejeitar, mas depois ele vai ver que era uma realidade. Jesus disse, minhas ovelhas, ela ouve a minha voz e me segue. Amém? Aonde estiver uma ovelha de Cristo, se ela pegar essa mensagem aqui, onde milhões de pregadores neste mundo, pastores, isso é um falso profeta, irmão. Aonde tiver uma ovelha pela primeira vez, nesses últimos dias, que não temos mais muito tempo, estamos a ponto de Jesus voltar-se para os judeus. Essa era é a menor de todas as eras. Irmão Brando diz que essa era começou por volta de 2006. Em 1906. Em 2006 ela aniversariou 100 anos. Em 2016 ela faz 110 anos. A era de Paulo durou 117 anos. E ela pode findar a qualquer momento. Irmão Brando em 63 foi aberto os selos. Ela faz Pentecoste agora em 2013. Está fazendo Pentecoste 50 anos dos selos abertos. É um sinal. Estamos a ponto do último clique tocar para os gentios e Jesus vir tomar a igreja e os pregadores ainda ficar pregando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas antes temos que observar os sinais. Amém? Não podemos nada se apressar. Inclusive, falar em se apressar, só uma pontuaçãozinha para você ver uma coisa. Tem uma pessoa que eu conheço lá em Vitória, e ele é da igreja Assembleia de Deus. Não só ele, como o irmão dele, não sei se mais da família dele. E um dia ele morava no primeiro andar, lá numa vila chamada Nossa Senhora do Amparo. E ele estava no primeiro andar, e depois ele disse, né, que os meninos lá que conversaram para mim, disse que ele viu Jesus na frente dele e disse, vem que o arrebatamento está se dando. Aí ele se jogou do primeiro andar. Tá no chão, hospital. Veja o inimigo como é astuto. Está vendo aí? Claro que a gente sabe que pela mensagem Deus não trata com denominações mais, porque as denominações rejeitaram Jesus, empurraram Jesus para fora. Como é que Deus trata com ela agora, por um arrebatamento? Claro que é o inimigo. E ele se jogou, se arrebentou-se bem. Ele é um dos músicos lá em Vitória. Para você ver como é que o inimigo faz. Mas ele não consegue enganar um escolhido de Deus. Amém? Porque o escolhido de Deus, ele fica com o assim diz o Senhor. Ele fica na esperança do assim diz o Senhor. Ele não se avança 1 minuto. Ele diz, eu não preciso me avançar. Se Deus está tratando comigo, eu estou seguro. Como é que se Deus está tratando comigo, agora eu vou me avançar para fazer o que eu quero? Não. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então primeiro vem a voz de Deus. Amém? E a voz de Deus está na palavra. A voz de Deus está dentro do assim diz o Senhor. Irmãos, tem muita mensagem aqui, mas eu não vou ler, o tempo vai se embora, o tempo já se foi. Devemos cumprir a ordem e o respeito, né? Pela 7h40, começou aí às 6h40, tem 1 hora, já passou ainda, acredito, uns 10 minutos. Isso vocês não vão se aborrecer, não. Vocês vão me perdoar por esse grave problema, né, que eu causei. Podemos orar? Então vamos orar. Oração final. Pai Celestial, as tuas palavras é a verdade, Senhor. Não tem como falhar. Passa os céus, passa a terra, mas as suas palavras, ela cumprem num determinado tempo. Graças ao Senhor. Graça porque a mão do Senhor é a verdadeira mão, não é a mão dos homens. Seja a palavra de todos os homens mentira e a do Senhor verdadeira. Graças ao Senhor. Que o Senhor nesta noite, meu Deus, se tocou no coração de algumas pessoas que têm algum problema na saúde. Essas pessoas, se alcançarem a tocar no Senhor com a fé, elas voltarão saradas para sua casa. Desde agora, já volta de posse da vitória. Mas tomando o conselho do teu profeta, amanhã ela pode amanhecer até inchada. Mas o irmão Brana disse que ela já está de posse da vitória a partir de agora.
Então o Senhor sabe como fazer. Que a nossa fé não venha só da nossa mente, mas venha no nosso coração. Que a nossa crença não venha só da nossa mente, no intelecto, mas que Ele more nos nossos corações, aonde em tudo quanto assim diz o Senhor tem falado, assim acontecerá, e assim aconteceu, e assim acontece. Graças ao Senhor por tudo, ó Deus, que os teus filhos serão alimentados com tua palavra. Alimentos escondidos, como o Senhor disse, ó Pai, graças te dou, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Isso mesmo o Senhor já fez. Graças ao Senhor. O Senhor sabe o dia e a hora que ainda estamos aqui na terra. Sabe o dia e a hora em que tudo vai acontecer. Quem há de te abraçar e quem há de te rejeitar. Quem há de ser cada dia mais forte, crendo no Senhor, e quem há de cada dia rejeitar estes últimos momentos que estamos vivendo. Nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas. Pai, por isso nós te pedimos as bênçãos divinas do Senhor sobre nós, nossos familiares, nossos amigos e até para nossos inimigos também. Que ele seja abençoado pelo Senhor. Seja na situação financeira, seja em tudo, sempre devemos fazer o bem e desejar o bem. Nada de desejar mal ao próximo. Estamos gratos a Ti, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.